tarde a todo mundo. Bem-vindos a mais um debate organizado pela Revista de História da Biblioteca Nacional, em colaboração exatamente com a Fundação Biblioteca Nacional, que nos hospeda sempre nesse auditório Machado de Assis, todo mês. E bem-vindos a esse debate desse mês de julho, que tem como tema o tema que ficou principal na revista de julho, que ficou tema de capa, é a Primeira Guerra Mundial. Estamos celebrando 100 anos, comemorando 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Na Europa, várias entidades de pesquisa europeias se organizaram já há vários meses, há anos até, para recolher cada vez mais documentação sobre este evento que marcou a história da Europa, que marcou tanto até o imaginário popular, que o apelido de Grande Guerra ficou marcado, né, e ficou marcante, né, como denominação da Primeira Guerra Mundial. E estas atividades de coleta de documentação está envolvendo também a população civil, as pessoas, os baús das pessoas, os velhos arquivos das famílias. Muitíssimas famílias tiveram antepassados que participaram do evento militar. Então, esta coletânea organizada pela Europeana, que é uma biblioteca virtual europeia, está organizando todo esse tipo de material e disponibilizando virtualmente para o mundo inteiro. Então, no âmbito dessa grande atenção voltada para a Primeira Guerra Mundial, também aqui no Brasil, pensamos em, através desse instrumento da Revista de História, dedicar um exemplar, uma parte de um exemplar a esse evento. O Brasil participa da guerra, sabemos, na parte final, com uma participação limitada e pequena, mas importante, significativa, acho. E também, de repente, haverá possibilidade de falar disso hoje, nesse nosso encontro. Embora o foco e o acento principal seja sobre o evento em si, da Primeira Guerra Mundial, suas raízes, as origens, as causas, as consequências, o cenário geopolítico que ela contribuiu a modificar. É um evento, a Primeira Guerra Mundial, que, como sabemos, chega numa Europa que há 2, 3, 4 décadas estava vivendo aparentemente um período de paz, de prosperidade, um período chamado depois de Belle Époque, né, de convivência pacífica, entre aspas, claro. Por isso, achamos bom usar este subtítulo, né, Primeira Guerra Mundial, o fim de uma era. De um lado, é o fim de uma era que parecia inatingível por eventos bélicos destas proporções. Mas também é o começo de uma outra era, uma era que depois desencadeará movimentos totalitários e a própria Segunda Guerra Mundial. Os nossos convidados vão nos ajudar um pouco a destrinchar toda essa problemática com vários tipos de enfoques. Então, vou apresentá-los brevemente e depois vamos começar o nosso evento, que, lembro, no final terá, né, um sorteio de uma assinatura, como sempre costumamos fazer, uma assinatura para um ano inteiro à nossa revista de história, entre os participantes. Então, peço para não esquecer de assinar tanto o livro na porta como aquela folha que vai circular daqui a pouco no meio da plateia, né? E também, quem quiser depois retirar um certificado de presença, de participação, também pode fazer isso. Então, à minha direita, o historiador e professor Adler Homero de Castro, pesquisador e conselheiro curador do Museu Militar Conde de Linhares, né?
E à minha esquerda, o professor historiador e professor da Universidade da PUC, Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio, Maurício Barreto Álvares Parada. Eles vão, então, nos ajudar, né, a penetrar um pouco nesse mundo da Primeira Guerra Mundial, 100 anos da Primeira Guerra Mundial, e o que ela representou e continua representando para todos nós. A palavra ao Adria primeiro, né, e depois ao Maurício. Na segunda parte do nosso evento, como sempre, terá a possibilidade de perguntas e colocações do público. Obrigado. Está funcionando. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou iniciar essa minha palestra com uma questão que me surgiu assim que me convidaram para cá. O título do assunto era o fim de uma era. E eu me pergunto, seria o fim de uma era mesmo? De certo ponto de vista, Por exemplo, o professor Hobsbawm, que trabalha com história, tem aqueles famosos livros, A Era dos Impérios, A Era das Revoluções, ele coloca que, de fato, a Primeira Guerra Mundial foi uma mudança crucial. A Revolução Russa, de 1917, marcou o que ele chama do curto século XX, do período socialista. Né? É um período que nós tínhamos... O mundo era dividido em três. Você tinha o primeiro mundo, o terceiro mundo, que seriam subdesenvolvidos, e o segundo mundo socialista. Uma divisão que hoje em dia não faz muito sentido, mas que marcou todo o século XX. Houve uma mudança de foco. O Lukács, ele fala que a Segunda Guerra Mundial, os primeiros 2 anos da Segunda Guerra Mundial, foi a última guerra europeia. A Primeira Guerra Mundial seria também uma das últimas guerras europeias. Depois você passou a um mundo diferente, globalizado, onde os Estados Unidos assumiam um papel de liderança marcante. Né? E foi aquele também negócio que ele colocou da Belle Époque, né? A destruição do mundo do século das luzes, aquele mundo civilizado, otimista. Certo? A década de 20 é um período extremamente pessimista, por causa da experiência da Primeira Guerra Mundial. Certo? A mudança nas artes, na literatura, tudo em função do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, desse aspecto, desse ponto de vista, é o fim de uma era. Agora, eu trabalho com história militar, história social da guerra, né, e com patrimônio histórico. E tem aquele ditado, né, quem só tem martelo, todo problema é prego. Né? Então, eu resolvi analisar a questão do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar, eu tenho minhas dúvidas se seria o fim de uma era. Né? A periodização tradicional da história, certo? É a Revolução Francesa, que inicia a Idade Contemporânea. E, do ponto de vista militar, a Revolução Francesa tem uma característica marcante, que é o surgimento do nacionalismo e o prelúdio da Guerra Total. Podia passar de novo, Narla? Certo? É um momento em que a sociedade toda é envolvida para a guerra. A guerra deixa de ser um esporte, como se falava, dos reis, e passa a ser uma atividade de todo mundo. Esse decreto aí é o decreto de mobilização francês, de 1793, e fala, ou você vai lutar, se você for casado, ou seja, não for para o exército, você vai produzir armas, se você for mulher, você vai costurar roupa, se você for idoso, você vai para a praça reclamar dos reis. Certo? Ou seja, você envolve toda a nação no movimento bélico. É o prelúdio da Guerra Total. E isso funcionou. Se vocês forem ver, a Revolução Francesa, ela foi um momento em que a França sozinha lutou contra a Europa inteira. Até Portugal invadiu a França. Parece que a gente fica falando mal de Portugal, mas Portugal invadiu o sul da França, a campanha do Roussillon. Todo mundo estava com a França. Como é que a França conseguiu sobreviver? Ela tinha perdido seu corpo de oficiais, que era a nobreza. Ela sobreviveu porque, ela envolveu toda a população. Ela chegou a ter um momento que mobilizou recrutamento militar compulsório de mais de 1 milhão de pessoas. Então, ela tinha um exército colossal, numérica, um exército ruim, mas muito motivado e grande. E, com isso, ela conseguiu vencer os exércitos tradicionais das monarquias europeias. As monarquias europeias não eram burras, e elas perceberam que isso era uma nova forma de fazer a guerra. A forma tradicional dos pequenos exércitos profissionais não estava dando certo. Então, era necessário você mudar
para os exércitos de massa. E o exército de massa não é simplesmente você recrutar todo mundo. Isso é até impossível. Você tem que fazer com que a pessoa sinta vontade de servir seu país. E isso é uma característica fundamental. Podia passar o próximo? Para você motivar as pessoas, você recorre a uma ferramenta básica, que é o nacionalismo. Né? Você vai lutar pelo que é seu. Pelo que você percebe como sendo importante para você. E isso não surgiu, já existia o nacionalismo, mas você tem que fomentar isso com as pessoas. Você tem que fazer que as pessoas entendam assim, que eu estou indo brigar pelo meu país. E eu vou brigar pelo meu país porque o meu país é bom, o meu país é melhor, eu sou o máximo. Né? Isso é uma coisa que é feita, é construída. Não surge assim de coisa. Por exemplo, você tem na literatura, você tem o movimento do romantismo. Né? Aqui no Brasil você tem o Guarani, Iracema, o Gonçalves Dias com a Canção do Exílio. São obras literárias cujo fundo delas é o seguinte: existe um país diferente, que é Brasil, certo? Que além de ser diferente, é bom porque é o meu. Né? Não é o outro. Eu não vou cultuar a literatura francesa. Eu não sou francês, eu sou brasileiro. Certo? Na França vai se fazer a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na Alemanha também. Certo? É uma característica desse movimento literário, musical também. Né? Você tem as polonesas, que são músicas feitas por Liszt e outros compositores poloneses para lembrar a Polônia que não existia, mas deveria existir de novo. Né? O hino nacional da Polônia, a Polônia não está morta. Para se lembrar da necessidade que os poloneses têm de voltar a ter seu país. Né? O hino nacional alemão também é do período romântico, o Deutschland über alles, a Alemanha acima de tudo. Né? A Marselhesa, que ainda é o hino nacional francês, é a música de marcha do Exército do Reno, certo? Que conclama as pessoas, né? Formem seus batalhões, o estandarte da tirania está às portas. Né? Marchemos contra elas. E, do meu ponto de vista, que trabalho com patrimônio cultural, as origens do movimento de preservação cultural também são dessa época e também são por motivos militares. As pessoas não dizem isso, mas era o quê? Era necessário você valorizar o sentido de nacionalidade. Você valoriza o sentido de nacionalidade criando uma identidade nacional. Então, por exemplo, o Louvre, que é o primeiro museu assim, francês famoso, né, é de 1795. Está inserido nesse movimento dos franceses de valorização da nacionalidade. Né? Podia passar o próximo. Nesse momento é que surge o exército de massa. Certo? A ideia de que todo mundo deve servir, certo? E você realmente passa a ter grandes forças militares. Por exemplo, na França, em 1913, já existia a conscrição, em 1913 passou o serviço militar obrigatório para 3 anos. Você pega um jovem de 18 anos e obriga ele a ficar 3 anos no exército. E na França, isso era levado muito a sério. 89% e os quebrados, chega a quase 90% dos jovens que faziam 18 anos eram obrigados a servir ao exército. Porque a ideia era que você tivesse reservas, tropas preparadas para se juntarem ao exército em caso de uma invasão, em caso de uma guerra. Né? Na Alemanha, a população alemã era maior que a francesa, a conscrição não foi tão forte, mas também o serviço militar era longo. Eu estou em dúvida agora se é 2 ou 3 anos, mas acho que era 2. Certo? E 69% de todos os jovens eram obrigados a servir. 70%. Né? Vocês terem uma ideia, em termos comparativos, a classe de jovens brasileiros que fazem 18 anos, todos os anos, é cerca de 1,5 milhão de pessoas. Desses 1,5 milhão, se você fosse pegar 70%, seriam 1.050.000 teriam que servir. O Exército Brasileiro recruta 40 mil soldados. Né? Vocês terem uma diferença do que é uma conscrição de pouco antes da Primeira Guerra Mundial e os dias de hoje. Né? Nesse período, dentro do nacionalismo, era considerado uma questão nacionalista, você serviu o exército. Né? Isso afetou todo mundo. A Inglaterra mesmo, que não tinha um exército de conscritos, ela tinha um exército profissional, em 1916 ela adota a conscrição, obriga todo mundo a servir. E adota de uma forma brutal.
chegou ao ponto de haver conscrição, obrigar a servir excepcionais pessoas com deficiência mental, né? Que foi um desastre, porque a pessoa não tem condições de aguentar o estresse de um campo de batalha. Mas todo mundo tinha que servir, tinha que estar na frente, porque era questão do exército de massa. Né? O próprio Brasil, ele demorou um pouco, mas ele se enquadrou nesse esquema. Ele adota o recrutamento obrigatório em 1917. Nunca funcionou muito bem aqui, mas a ideia geral era a mesma dos países, das grandes potências militares. Né? Isso tinha razão de ser, até do ponto de vista diplomático. Vocês já devem ter ouvido falar do Rui Barbosa, que é chamado de Águia de Haia. Ele tem esse nome por quê? Porque em 1906 foi feito um encontro internacional para se criar um tribunal de arbitração internacional para resolver os problemas diplomáticos. A proposta das grandes potências é o seguinte: vai ter esse tribunal, o número de juízes vai ser de acordo com a força militar de cada país. Quem tem maior exército vai ter mais juízes. O Rui Barbosa ele ficou famoso porque ele defendeu a visão contrária. Não, isso não funciona. Né? O ponto de vista dele foi vitorioso e o tribunal não surgiu. Né? Mas era tudo em função dos grandes exércitos. Né? Então, vocês têm esse gráfico aí que mostra como é que era a mobilização. Um Brasilzinho lá embaixo, que tinha 30 mil homens no exército, até chegar à Rússia, que mobilizou na Primeira Guerra Mundial 5 milhões e 700 mil pessoas. Né? A população do Rio de Janeiro inteira foi mobilizada para a guerra na Rússia. E era um exército de massa, milhões de pessoas. Né? Podia passar o próximo. Né? Como eu falei para vocês aqui, isso também afetou o Brasil. A Conferência de Haia, do Barbosa. Aqui no Brasil houve uma corrida armamentista também, porque não era só tropas, eram armas também. Havia uma corrida de ter mais navios, mais metralhadoras, mais canhões. O Brasil se envolveu nessa corrida armamentista, que foi o caso famoso do ABC, do Argentina, Brasil e Chile, né? Que compara encouraçados. O Brasil comprou 12 encouraçados, a Argentina comprou 2 e o Chile comprou 2 também, mas só recebeu 1. Para vocês terem uma noção, um encouraçado desse custava, se você for atualizar monetariamente, o custo dele é 2 bilhões de dólares. Né? O Brasil era um país subdesenvolvido, naquela época era mais subdesenvolvido ainda, mas gastou 4 bilhões de dólares em encouraçados, sem muita utilidade. Né? Era uma questão de ter aparência de força. Todo país importante, país potente, é o que tem uma força armada grande. Né? Uma pessoa que moveu isso foi o Barão do Rio Branco, porque ele percebeu que essa questão da necessidade de ter um exército forte para ter uma presença diplomática marcante. Fez muita coisa na base da aparência, mas ele fez esse esforço. Ele foi um dos pessoas que estavam atrás dessa corrida armamentista. Como o Brasil comprou armas, a Argentina ficou com medo, comprou armas, o Chile tinha medo da Argentina e comprou armas também. Ou seja, isso ocorreu também na Europa de forma muito mais acelerada, mas chegou aqui no Brasil também. Né? Podia passar o próximo? Uma das consequências desse modelo, certo? Foi a questão do cheque em branco do potencial humano. Agora, eu tenho que levantar porque eu não me lembro o que eu escrevi aqui. Certo? É a questão. Você tinha exércitos maciços, muito grandes, e a tática, a maneira de você travar a guerra não acompanhou a tecnologia, ou pelo menos a questão social de você mobilizar. Então, essas são algumas batalhas da Primeira Guerra Mundial, certo? Eu podia passar o próximo, porque eu destaco algumas. Verdun, certo? Uma batalha de vários meses, mas que morreram 900 mil pessoas. Certo? Isso é uma coisa que hoje em dia é inimaginável. Mas você tinha exército, você tinha massa de gente para gastar. Podia passar o próximo? Outro é o Somme, certo? Isso é um nome de baixas também. O Somme é tão marcante, até hoje, né, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, porque até hoje se lembra o número de mortos. Por quê? Porque no primeiro dia da batalha, só no primeiro dia, você teve 60 mil mortos e feridos. O exército brasileiro, nessa época, tinha 30 mil homens. No primeiro dia, foram o dobro de perdas. Era uma questão que você tinha
os militares não sabiam usar, tinham uma ferramenta que era o exército de massa e não sabiam usar direito. O resultado desses desastres. Né? Esse gráfico, ele mostra como é que foi a mobilização, certo? A parte azul escura, clara, e a quantidade de mortos e feridos e prisioneiros. Se vocês forem ver, por exemplo, na França, Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria não é um bom exemplo, mas a França e a Rússia, principalmente a Rússia, de cada 3 pessoas que serviram, 2 foram mortos ou feridos. Ou seja, 66%. É muita gente. E isso com um exército que começou a guerra com 5 milhões e 700 mil e acabou com quase 12 milhões. Então, você faz, dizendo assim, foram 7 milhões de mortos e feridos. Né? E isso do ponto de vista estritamente militar. Você também teve consequências sociais. Por exemplo, você mobilizou as pessoas, teve que levá-las para a linha de frente e teve que substituir nas fábricas. Uma das razões fortes do movimento de liberação feminina é que você começou a botar operárias para trabalhar no lugar dos homens. E elas, obviamente, não ganhavam menos do que os homens, mas não podiam fazer o mesmo serviço e substituíam eles. Então, você tem uma evolução no uso da força de trabalho grande da Primeira Guerra Mundial que desmitifica o negócio. A mulher não serve para trabalhar. Ela serve para trabalhar em todos os campos. Né? E isso foi provado na Primeira Guerra Mundial porque os homens tinham ido para frente e morrer. Né? Uma outra consequência desse modelo militar de guerra total é o seguinte: as guerras do século XIX e do século XVIII, principalmente, eram, teoricamente, você não envolvia a população. Por exemplo, a pessoa podia ir a um campo de batalha, assistir a batalha civil. O problema não é com ela, o problema é dos militares. O Barão de Rothschild, ele começou a fortuna dele porque ele foi para Waterloo, né? Ele viu que, determinado momento, ele viu que os franceses iam perder, ele saiu correndo para Londres, pegou um barco, foi para Londres e aplicou dinheiro na bolsa, usando esse conhecimento que ele tinha. E começou a fortuna dele, digamos assim, usando informação privilegiada. Mas as pessoas podiam ir ao campo de batalha porque guerra não tinha a ver com civil. Certo? Em tese, os militares tinham que preservar a vida civil, respeitar a vida civil. Isso começa a mudar profundamente na Primeira Guerra Mundial. Tem as atrocidades, os alemães são acusados de cometer várias atrocidades na Bélgica, né? E, por exemplo, começaram a campanha de bombardeio. Essa aí é uma cena de um Zeppelin bombardeando Londres. Certo? E isso aí, obviamente, vai chegar aos extremos da campanha de terror da Segunda Guerra Mundial. Mas a raiz dela está aí na Primeira Guerra Mundial. É uma mudança brutal em relação ao modo de vista anterior. Né? Então, voltando a essa questão que você colocou, foi o fim de uma era? Eu não vou ler essa frase para vocês, eu peço que vocês leiam aí, mas isso é uma frase do Goering, que fala como é que é fácil você fazer uma guerra. Basta apontar que o inimigo está a fim de destruí-lo, certo? E quem não é contra a guerra é o inimigo da nação. Né? Parece bobagem, certo? Mas eu coloco para vocês pensarem assim, isso aqui o que aconteceu nas Malvinas? A ditadura, uma ditadura nojenta, certo? Resolveu tentar se prolongar sua existência, dizendo que a Inglaterra era o inimigo. O que eles conseguiram? O país todo se uniu contra os ingleses. Foi um desastre para eles, que eles perderam a guerra. Se tivessem ganho, o resultado talvez seria outro. Mas olha só, essa questão, esse modelo do nacionalismo, como é que é forte? A Guerra das Malvinas já foram há 30 anos, pode dizer, isso é coisa de 30 anos atrás. Eu aponto a guerra do Iraque. O que os americanos fizeram? Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. Todo mundo foi a favor os americanos, que caíram nessa esparrela, certo? Foram lá fazer a invasão. Isso aí é o mesmo modelo que você tem da Revolução Francesa, do nacionalismo. Estão querendo destruir minha nação. É fácil você justificar uma guerra. É como o Goering colocou. Né? Podia passar o penúltimo aí? O último, para a verdade? Então, do ponto de vista militar, a Primeira Guerra Mundial não foi um fim de uma era. Mudou muita coisa, mas ela foi um marco de um determinado momento do nacionalismo que ainda está presente até hoje. Não é exatamente o mesmo nacionalismo, né? Mas as características gerais estão aí.
Por exemplo, na Suíça, todo cidadão homem é obrigado a servir o exército. A Suíça tem uma população de 6 milhões de homens, 6 milhões de pessoas, e consegue levantar, eles dizem em 48 horas, um exército de 600 mil soldados. 10% da população. Porque todo mundo é obrigado a servir, todo mundo é preparado para servir. Vocês terem em termos de comparativos, o exército brasileiro tem 240 mil homens. A Suíça consegue, um paísinho que é tamanho população toda do Rio de Janeiro, consegue mobilizar um exército quase 3 vezes maior. Porque ele ainda tem essa visão do exército de massa da época napoleônica. E é uma visão lá muito profunda. A Suíça foi o último país a adotar, o último país na Europa a adotar o voto feminino. Por quê? Ser cidadão é servir no exército. Mulher não serve no exército, mulher não vota. Certo? A Suíça só superou esse preconceito em 1975. Então, vocês veem só como é que essa questão do nacionalismo, que veio da Revolução Francesa, é muito forte, ligada à questão do exército de massa. Né? O Brasil, até hoje, tem conscrição. Isso se você perguntar para um oficial do Exército, ele vai dizer, a função do Exército é defender o país e vai complementar, através da formação de reservas. Ou seja, até hoje você pensa assim, nós temos que pegar um jovem, certo, 18 anos, e prepará-lo para se juntar a um grande exército se houver uma guerra. É uma situação meio absurda, porque isso nunca vai acontecer. A guerra hoje em dia não dura o tempo necessário para você mobilizar reservas, mas é ainda a fundamentação da forma de funcionar do Exército Brasileiro. Né? Os efeitos da guerra na população civil são mais do que evidentes. A arma nuclear é uma arma de terror. Certo? Porque você ataca a guerra total, é a população toda que está lutando, então você ataca a população também. Corrida armamentista ainda está aí presente. Eu, de cabeça, agora não tenho os dados, mas a década de 60, que era muito forte, né, os Estados Unidos gastavam 25% do seu orçamento em armas. Hoje em dia, um pouco menos, mas ainda assim, muito dinheiro. Né? O Brasil, por exemplo, que é considerado um país que gasta pouco dinheiro, ele gasta cerca de 2% do seu PIB em armas. Né? Se calculou que você consegue, se você pegasse o gasto de alguns dias com armas, você acabaria com um problema de educação no mundo. Não é o gasto de um ano, de alguns anos, é alguns dias. Que se compra muita arma, porque sempre tendo em vista de uma possível guerra. Que você precisa estar pronto para essa guerra, para defender o seu país. Né? A questão da guerra total, que fica bem marcada na Primeira Guerra Mundial, ainda está presente. É por isso que do ponto de vista militar, eu aponto que não foi bem o fim de uma era. Muita coisa mudou, mas muita coisa continuou. Né? Do meu ponto de vista, essa questão do nacionalismo, que é um problema grave, ainda está presente. Olha, voltando aqui para o Brasil, né? Certo? A gente teve um jogo de futebol que nós perdemos de 7-1, e as pessoas falam de vergonha ou desastre nacional. Foi um jogo de futebol. Né? Mas, assim, associa o país, certo? Um símbolo do país ao próprio país, a um problema nacional. Certo? Bom, e essa era assim, a base da minha palestra. Conclusão, não foi o fim de uma era. Muito obrigado, professor Adler Homero, né, por esta brilhante exposição na base também dessas imagens e desses números e dados que, de um lado, impressionam, do outro lado, assustam um pouco, né, mas, de qualquer forma, foi ótimo poder recuperar essas raízes ligadas ao nacionalismo para poder explicar eventos que muitas vezes é difícil de explicar. Não sei, talvez o professor Parada poder nos ajudar também. Muitos me perguntaram também como é que, a partir de um atentado como aquele que ocorreu em Sarajevo, né, a partir dali pode ter se desencadeado um conflito de anos entre praticamente as potências europeias, com esse massacre. Efetivamente, a palavra nacionalismo é uma das explicações bem evidentes atrás disso.
Então, obrigado por isso. Depois terá a possibilidade nas perguntas de aprofundar ainda mais esse aspecto, sobretudo esses dados militares impressionantes, toda essa máquina bélica que a Primeira Guerra Mundial, de certa forma, prepara antes e depois coloca em jogo, né? E vai prefigurando cenários futuros, como serão os da Segunda Guerra, ainda mais terrível, né? E daquela que será chamada depois de Guerra Fria, onde as armas ficam lá prontas para serem disparadas e pequenos conflitos locais acontecem, né? Até os dias de hoje. Agora, Maurício também vai nos ajudar a penetrar nesse universo da Primeira Guerra Mundial com a sua colocação. Obrigado. Bem, boa tarde a todos, bem-vindos. Obrigado ao convite, pelo convite. Obrigado também por participarem aqui hoje. Depois a gente talvez tenha mais tempo para conversar e trocar. Eu acho que vou aproveitar o gancho, então, deixado pelo professor, enfim, e fazer só uma referência que parece com relação à questão nacional, talvez. Depois eu volto a isso com calma, mas especialmente por causa da Copa, né? Enfim, vamos tratar de um assunto, pelo menos, que dessa vez os alemães não ganharam, né? Como todo mundo sabe, essa é uma coisa que já passou, né, nas redes sociais, né, comentando. É um tema em que os alemães não tiveram o sucesso que tiveram recentemente. Espero que não tenha sido esse o motivo dessa mesa, um tipo de retaliação com relação à Copa do Mundo, não, que seria absolutamente injusto, dada a simpatia dos alemães, pelo menos agora, nesse momento, né, especialmente aqui no Rio. Enfim, eu também um outro gancho que eu acho que é muito deixado pelo professor Homero, porque acho que me parece realmente muito chamativo, é o fato que também eu concordo plenamente com a ideia de que a ideia de fim é sempre um tanto quanto problemático para a gente considerar a ideia da guerra de 14 e 18 como sendo o fim de uma era, né? Pensar a ideia de fim me parece uma questão realmente um tema, ou uma palavra, um tanto quanto abrupta demais, um tanto quanto, né, definida como se a gente fosse capaz de dar a um evento, mesmo que esse evento tenha tido uma duração um pouco longa, né, a um evento uma capacidade de definir um determinado tempo, né, uma determinada capacidade de síntese de tal modo, né, que ela fosse efetivamente um marco temporal definidor e definitivo. E aí, nesse caso, eu vou tomar um caminho um pouco contrário, né? Não no sentido de imaginar, até depois talvez até faça isso, talvez, mas não pensar, por exemplo, aquilo que continua, mas imaginar que, de um certo modo, anterior a 14, né, situações já anunciavam um determinado fim. Né? Situações que, de alguma forma, né, por exemplo, poderiam anunciar, em 1914, já como sendo um certo momento em que mudanças já estavam em curso. Né? Então, mesmo se a gente considerar, por exemplo, né, as formas, como o professor comentou, sobre de mobilização, formas de organização, né, militar e coisas do tipo, isso já estava em transformação, né, anterior à guerra. Né? A guerra de um certo modo, talvez a melhor imagem, talvez, para a gente pensar um pouco do conflito de 14 e 18, talvez duas imagens sejam possíveis, mas a historiografia pode trabalhar com duas imagens possíveis, acho que não tem nenhum problema. Né? Uma é a imagem de uma certa figura meio híbrida, né? A imagem de que não foi um fim, né? Mas, na verdade, foi uma mudança, né? Foi uma transição, uma passagem. Né? Então, é capaz e é cabível, o professor deve conhecer muito bem a imagem, muitas pessoas podem também conhecer, e é fácil de resgatar em qualquer banco de imagens, né, na internet, a imagem de um sujeito, né, montado num cavalo com uma lança e uma máscara de gás, né, contra gás. Essa é uma imagem muito, muito icônica da Primeira Guerra Mundial, que, na verdade, cria um personagem um tanto quanto híbrido, né, que, ao mesmo tempo, né, enverga marcas de um tipo tradicional de conflito, né, enfim, o cavalo, a lança, a espada, coisas desse tipo, né, com a máscara contra gases.
né, que evidentemente anuncia um tempo, né, de outra natureza que não pode ser combatido por um cavalo, afinal de contas, o que adianta você estar correndo no cavalo? O cavalo também vai respirar, né, tem que ter uma máscara também para o cavalo, né, não se pensou nesse pequeno detalhe. Então, né, nesse aspecto, quer dizer, a gente tem uma inadequação, quer dizer, uma inadequação muito razoável, né, de um momento de transição, né, de mudança, e, portanto, talvez 14, 18, né, não seja o fim, mas seja uma passagem, né, seja uma transição, né, seja um momento em que situações ou condições materiais continuam vindos, né, de um tempo, né, que se conhece, que vem, né, da tradição do 19, e coisas que se anunciam como novas, que são, né, circunstâncias emergentes ao século XX. Então, de um certo modo, ali você tem um momento que eu acho que é cabível, por exemplo, pensar como sendo um momento de transição, né, e não necessariamente um fim abrupto e definitivo sobre uma determinada era. É um momento de transição, até porque eu acho que, nesse sentido, talvez seja a melhor forma de tratar a história, né? Tentar tratar a história não como rupturas constantes, né? Mas sim como passagens, né? De um certo modo, onde tradição e moderno, ou tradição e presente, ou passado e presente, estão sempre negociando as possibilidades de construir aquilo que vai ser o futuro. Então, eu acho que a ideia de fim realmente é uma ideia que tem que ser bem tratada, vamos dizer assim, para que ela não seja trazida, né, de uma forma tão, vamos dizer assim, tão abrupta, tão determinada, tão definitiva. Então, essa pode ser uma imagem possível, né? Quer dizer, então, a manutenção da tradição em contato com aquilo que será, de alguma forma, moderno, e a guerra, aí sim, né, meio que produzir uma certa precipitação, né, uma certa tensão que, de um certo modo, junta, né, esses elementos, tanto do passado como daquilo que emerge como sendo o futuro, né. Então, eu depois até posso mencionar um pouco, mas, enfim, existe um grau significativo de tecnologias que já existem pré-guerra e que, de um certo modo, vão ter alguma importância na guerra, talvez não definitiva, definidoras dentro da guerra, mas que vão estar presentes ali, né. Então, acho que isso é um elemento que eu acho que vale a pena mencionar. Ainda, até nessa ideia de uma certa temporalidade da guerra, pensando a guerra como esse processo de transição, né, é importante talvez até mencionar, também foi comentado pelo professor Américo, quer dizer, o quanto talvez essa não seja uma guerra que termine em 18, né, quer dizer, se ela se estende, né, por um arco maior que talvez vá até 45, né, quer dizer, talvez né, essa não seja uma situação estritamente, né, de 4 anos, mas talvez essa seja um arco, né, histórico de mudanças, de tensões, e de crises que, de algum modo, né, se lança, né, muito mais à frente, né, talvez incorporando aí a possibilidade de se pensar uma certa continuidade entre 18 e 39, e, nesse caso, a gente poderia começar, né, com um sujeito lá com a lança em cima do cavalo, né, em cargas de cavalaria, e terminar com uma bomba atômica, né, quer dizer, então um certo arco, né, talvez muito amplo, mas bastante razoável, de uma guerra, né, que não termina em 18 necessariamente, talvez possa continuar dali para frente, sob outras formas, enfim, né, até a gente é bom lembrar que nesse entre guerras, né, a gente tem uma guerra civil na Espanha, a gente tem guerra no Japão, enfim, né, tem uma situação que não é necessariamente pacífica, né, no entre guerras. Então, de um certo modo, a gente pode imaginar conflitos localizados, muitos deles, mas que, de algum modo, podem ser, né, formas de pensar, né, um arco, né, extenso para a ideia de que, enfim, de algum modo, a gente está imaginando, né, uma transição um pouco mais longa, um processo de mudança, né, que, de alguma forma, não se restringe a 14 e 18, né, mas que talvez vá mais longe do que isso. Então, acho que são possibilidades, assim, mais do que necessariamente eu decidir qual é a minha favorita, o que eu acho, o que não acho, mas, assim, eu acho que o que é mais interessante é, primeiro, me afastar um pouco da ideia de fim, né, e propor, de outro lado, possibilidade de pensar
o momento da guerra, né? Ou um grande período, né, de transição, num grande arco histórico, ou, de algum modo, por outro lado, também se a gente mantiver o 14 e 18, pensar, né, nesse momento como um momento de associações possíveis entre tradição e modernidade, pensando, né, essa junção de uma certa forma, né, na sua complexidade, às vezes na sua ironia, na sua comicidade, no seu trágico, enfim, né, nas suas diversas possibilidades, como um caso, né, também uma outra tentativa de imaginar o que pode ter sido a guerra, mas realmente talvez me afastar da ideia de fim de um tempo, né, mas talvez a transição de um tempo, né, e acho que isso implica necessariamente, inclusive, na própria forma de pensar a história, né, não por eventos posicionados como fundadores de tempos novos, mas sim como, né, processos longos, transições, sempre trânsitos, né, e não necessariamente rupturas e catastróficas, né, vamos pensar assim. Mas, sem dúvida, que os eventos servem, né, como possibilidade da gente pensar. E eu acho que esse é o exercício que a gente está fazendo aqui hoje. Então, acho que esse é um problema, né, que eu acho que, de qualquer forma, acho que o professor Melo já tratou bastante, mas eu só que gostaria de enfatizar e causar, talvez, outros efeitos para, de algum modo, depois, se for o caso, a gente conversar sobre isso. Por outro lado, assim, eu acho, aí talvez eu procure, agora mais consistentemente, uma outra observação, que é sobre a outra parte do título desse encontro, né, que é a ideia de era. Ou de, o fim de uma era. Está anunciado aí, de alguma forma, que alguma coisa mudou, né? Enfim, acho que parece ser essa a ideia. Então, se mudou de quê para quê, né? Acho que aí esse é o problema, né? Assim, o que é que está aparecendo que é diferente daquilo que era anteriormente. Eu poderia fazer uma lista enorme, mas eu vou fazer uma lista pequena, até porque, né, não temos tanto tempo, mas eu queria só observar algumas coisas, né? Algumas delas também já foram ditas, não espero não estar me repetindo, ou repetindo o professor Romero, mas eu acho que é importante que a gente fixe algumas questões. Talvez a mais evidente delas tenha a ver com a questão do avanço do mundo técnico, né? Ou pelo menos que depois foi, de algum modo, né, se tornou um problema, inclusive, não só para a história, né, enfim, para os homens que vivem na história, mas se tornou um problema para a filosofia, para a literatura, enfim, né, para todas as formas que a gente tem de pensar o mundo, que é, de alguma forma, a ascensão de um mundo técnico que é absolutamente avassalador, né? A experiência das guerras, dessa guerra e da outra guerra, se vocês quiserem tomar em separado, tomando junto, tanto faz, de algum modo anuncia um pressuposto que, evidentemente, a gente não tem mais como... nós, aliás, nos envolvemos com muito prazer nele, né? Não temos o que dizer, né, de um certo modo, contrário a isso, né? Nós passamos a viver num mundo onde a tecnologia, o mundo técnico, de alguma forma, tem um papel decisivo, definidor para nossas existências. Então, efetivamente, aquilo que foi, né, a experiência de desenvolvimento técnico das duas guerras é absolutamente espantoso, né, em termos bélicos, evidentemente, como armas, mas, enfim, todos os seus derivados possíveis, né, desde as formas, né, de tratamento médico até as formas de restauração, conservação de alimentos, arrumação de roupas, enfim, né, de qualquer forma existe um avanço tecnológico absolutamente avassalador, né, nos transportes, comunicações, enfim, né, formas de registro, os mais diferentes, né. Então, acho que a questão da técnica definitivamente parece ser um problema ou uma questão que, de algum modo, nos marca, e isso, de algum modo, muda o mundo,
tá certo? Quer dizer, de algum modo, efetivamente, a tecnologia que vai emergir desta e talvez de todos os outros conflitos que, de algum modo, né, se sucedem a esse, e tanto a Segunda quanto tantas a própria Guerra Fria, como o Marcelo comentou, né, de algum modo, né, vão produzir efetivamente um aparato tecnológico, que é um aparato que efetivamente vai migrar para a nossa vida civil e vai, de algum modo, ter uma interferência significativa na nossa forma de existência. E isso implica, inclusive, né, gerar registros, até mesmo, né, vamos chamar assim, até mesmo registros poéticos sobre essa tecnologia, né, gerando, por exemplo, literatura, escritos, filmes, a fotografia, né, que já é usada anteriormente, mas que de alguma forma ganha uma certa maturidade na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra explode, né, como uma forma de registro, né, por exemplo. Então, poderia se falar largamente sobre a fotografia de guerra, né, como uma forma, né, por exemplo, que ganha quase, se transforma quase num gênero e depois, de algum modo, né, enfim, se torna nossa vida quase hoje, a nossa vida cotidiana, já que nós nos fotografamos insistentemente, enlouquecidamente, o tempo todo. Né, quer dizer, então, de algum modo, esse universo tecnológico, né, esse universo de transformações técnicas, que encontra na guerra um lugar de aplicabilidade, de invenção, de imaginação impressionante, de alguma forma tem uma expressão que é inegável. Isso é uma nova era. Se vocês quiserem pensar dessa forma, a gente tem uma nova era. Nesse caso, técnica, tecnologicamente falando, nós mudamos com a guerra. Né? A nossa experiência, não só aqui brasileiros, perto ou longe do mundo, onde esta guerra ocorreu efetivamente, né, houve uma transformação, né, no ambiente técnico, né, que permite, né, algumas condições novas. Né? Então, se existe uma mudança de uma era, a técnica parece ser um registro possível dessa ideia de mudança. Uma técnica que eu acho que o professor foi muito feliz em mencionar uma tecnologia muito específica, que é a tecnologia do controle das populações. Isso, efetivamente, é algo que né, fico muito feliz, né, pela exposição, né, que foi feita, né, que tem lá ligações com a Revolução Francesa, mas, efetivamente, o registro, né, quer dizer, porque esse anúncio, né, esse grito, esse brado da Revolução Francesa, ele ainda é um brado, né? Ele está sendo exposto em praça pública, interessante. Mas a transformação disso numa técnica, né, a transformação disso num projeto de registro, né, contínuo, consistente, né, repetido, né, numerado, classificado, ordenado, estruturado, isso efetivamente é necessário amadurecer isso. Quer dizer, isso efetivamente ganha essa capacidade de amadurecimento no sentido de que você pode dizer para o seu adversário, sei lá, enfim, né, que é possível mobilizar tantos em tanto tempo. Né? Isso é um cálculo. Né? A calculabilidade, e nesse sentido, o cálculo é aquilo que está no centro da ideia de técnica. Né? Essa ideia de calculabilidade, né, da mobilização dos homens, né, de um certo modo, é um tipo de capacidade, né, que emerge de uma forma muito poderosa nas guerras que a gente tem, essas guerras, a primeira e a segunda, e também nas guerras seguintes, que de alguma forma parece muito interessante. Quer dizer, isso parece também abrir uma nova era no âmbito da técnica, né, na capacidade do controle das populações. Né, repito, eu poderia falar da questão da comunicação, enfim, dos transportes, enfim, de outras tantas quantas questões, mas acho que o controle das populações, especialmente, é um registro muito, muito central, muito importante. Né? Ela só se torna uma guerra dessa natureza, de massa, porque ela tem a capacidade, ela, né, se realiza em cima de sistemas de controle de população muito sofisticados, né, de uma técnica de controle de população. Nesse sentido, quer dizer, então, sim, a gente está falando de uma nova era que pode ser pensada a partir da técnica. Uma segunda forma, né, de pensar essa nova era tem a ver também com o que o professor Homero falou, que é o fato de que essa era é uma era de massa. Né? De massa porque não só se mobiliza populações em massa, enfim,
é porque, por consequência disso, também a tecnologia empregada mata as mesmas massas em massa. Né? Então, de um certo modo, né, é correspondente ao nível de mobilização, ao nível de destruição. Né? Então, de algum modo, né, estamos tratando de uma nova possibilidade, que é pensar formas de destruição que não se restringam, né, a conflitos localizados, a linhas de soldados, mas, enfim, a extensões bastante significativas, né, da capacidade de destruição. Então, de um certo modo, quer dizer, nós estamos tratando também de uma outra era, que é uma outra era que diz respeito a um tipo de sociedade que vai se estender, né, especialmente no pós-guerra, mas se estende, né, de uma forma muito impressionante, né, ao longo do século XX, que é a possibilidade da gente viver numa sociedade que é uma sociedade de cultura de massa, que já existe antes, em alguns lugares, né, antes de 14, existe em alguns lugares dos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, França, etc., mas esta não é uma experiência disseminada a determinado ponto. A guerra ela permite a noção de massificação, né, tanto no transporte de alimentos, no transporte de armas, produção, né, circulação, enfim, vamos usar categorias já mais conhecidas, né, enfim, todos esses elementos de alguma forma permitem, né, que nós tenhamos sim uma nova era, né, não só uma nova era da técnica, mas também uma nova era das massas, né, efetivamente. É bom lembrar, coisa que me agrada muito, né, a presença e a importância da propaganda, por exemplo, né, dentro desses sistemas de convencimento, por exemplo, né, em direção ao sentimento nacional. Então, de um certo modo, me parece muito plausível, muito razoável, que a gente também pense uma nova era também emergindo. Repito, né, os marcos da cronologia 18, 14, 39, 45, onde quiser, né, a gente, de alguma forma, né, cortando onde a gente corta, né, a gente pode imaginar a possibilidade de uma sociedade aí sim, que emerge como numa nova era, né, pensado não só a partir da tecnologia, mas também pensado a partir de uma sociedade de massas. Né? Isso não me parece secundário, não. Né? Bastante impressionante, porque nós continuamos, né, vivendo nessas duas marcas ainda, né? Quer dizer, a tecnologia e as massas ainda. Nós continuamos, agora somos capazes, né, como seres humanos, imaginando que nós somos, né, temos uma universalidade cabível ainda, né, somos capazes de matar em grande quantidade, né, com armas cada vez mais potentes. Então, essas são, por exemplo, duas possíveis novas eras que talvez, né, estejam aí se manifestando. Queria chamar a atenção também para uma outra possibilidade, né, que acho que também não deve ser pensada secundariamente, que marca de uma forma muito significativa, né? As guerras elas mudam as concepções de mundo, né, que nós antes talvez tivéssemos. Não sei se nós, a palavra é melhor, mas, enfim, com certeza o mundo europeu tinha. Né? Eu me lembro de um comentário de da Hannah Arendt, que faz um comentário que talvez ela tenha sido parte da última geração de homens e mulheres europeias, né, europeus, que de alguma forma se concebia dentro de uma certa ideia de mundo coletiva, né, a ideia de ser universal. Talvez a partir das guerras, né, isso talvez tivesse a ver, né, quer dizer, com uma tradição europeia, né, que tinha a ver com o mundo romano, depois, sei lá, o universo coeso que a Igreja Católica construiu, né, enfim, o Renascimento depois e assim por diante. Ao que parece, e eu acho que, não sei se a gente tem distância temporal suficiente para dizer, mas, ao que parece, a afirmação dela se confirma. Ou seja, talvez essa tenha sido a última geração que tenha vivido dentro da ideia de um mundo europeu, pensando, né, eurocentricamente, né, com algum sentido de uma concepção de mundo relativamente coesa. A partir, talvez, das duas guerras, este mundo não é mais europeu, né, cada vez é menos europeu, de um certo modo. Ele é um mundo cada vez mais plural, mais diversificado, mais
diferente, né, de um certo modo, e de algum modo isso explode ou implode, usem a palavra como quiserem, talvez dê fim a essa circunstância de coesão que até então talvez tivesse. Nas próprias formas de observar o mundo, de exercer a lógica do conhecimento, né, não é possível, é claro que, eu repito, né, isso não é necessariamente uma novidade, né, a teoria da relatividade é anterior à Primeira Guerra Mundial, né, mas é possível, de alguma forma, imaginar que as guerras elas colocam em marcha, né, uma circunstância, né, num certo arco, né, colocam em marcha talvez a palavra talvez seja exagerada, mas a gente exagera na possibilidade agora, uma certa falência, ou pelo menos uma certa crise de um olhar coeso, centrado no mundo europeu, e que, de um certo modo, mesmo, né, dentro desse universo europeu, ele consiga ser coeso. Eu acho que há uma explosão de percepção aí que, de alguma forma, não se fecha mais, né? Somos, dali para frente, seres humanos de outra era, de uma era de diversidades, enfim, por isso talvez exista um certo pessimismo muito grande, uma certa melancolia, por exemplo, nos escritos do Entre-Guerras, né, nas narrativas, inclusive do cinema, né, seja carregado de uma certa melancolia de um mundo perdido, de alguma coisa que não mais existe, né? E talvez a gente tenha inspirado um pouco a ideia do fim da era que a gente está tratando aqui. Mas, efetivamente, uma outra era aparece também a partir das guerras, que é o fato de que é impossível, né, a manutenção de uma coesão de concepção de mundo que parte de um princípio, né, naquele momento, né, de um certo iluminismo, né, que carrega, né, a ideia de sociedade, de mundo, enfim, que a geração que nasce um pouco antes da guerra e vive ela, né, ao seu final manterá. Acho muito difícil que essa geração tivesse isso ao seu final, né? Eu acho que a fala da Hannah Arendt é muito, muito, muito feliz nesse aspecto. Então, acho que listei aqui 3 possibilidades de a gente pensar essas ideias de era, né, como sendo momentos em que, após esta guerra, a Grande Guerra, ou o grande arco das guerras, né, de alguma forma pode nos anunciar, né, um novo momento. Mas, repito, né, num processo sempre de transição, sempre pensando continuidades e crises, enfim, não necessariamente numa forma tão aquele dia, né, uma coisa abrupta, né, definidora e com determinada data. Bem, eu não sei se ainda tem tempo, mas eu só queria, mais ou menos, mencionar 3 aspectos que eu acho que são importantes. Quer dizer, eu acho que, pensando nessa circunstância das eras, ou do fim, do tempo novo que se anuncia, né, que memória se construiu ao longo desse processo, né? Quer dizer, que tipo de registro nos foi deixado, de algum modo, né? Eu gostaria de pensar em três possibilidades, todas elas guiadas por 3 autores, enfim, literatos, né, intelectuais da literatura, que de alguma forma talvez possam nos dar algumas pistas, né? Acho que tem duas grandes obras sobre a Primeira Guerra Mundial que são muito fáceis de se encontrar. Eu acho que quem quiser, sempre estiver interessado, sempre é bom de dar uma lida. Né? Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, que é um texto bastante conhecido, clássico, né? Enfim, virou filme, né? Em 1930 ele já estava sendo filmado pela primeira vez em Hollywood, fez um maior sucesso, mas que tem o registro exatamente disso, né? De uma geração que morre, né? A ideia da geração que desaparece, né, ao longo da história, né, enfim, que vai sendo narrada, a história demonstra, sim, essa ideia do desaparecimento de um tempo, né, a ideia do desaparecimento de um conjunto, né, que até então, né, entrou, né, através da escola, do treinamento militar que a escola, de alguma certa forma, fazia quase junto com o quartel, né? De alguma forma, entrando no conflito, essa geração, de um certo modo, encontra ali um limite absolutamente claro.
o Remarque dá um sinal, né, muito evidente de que isso, para ele, é um desastre. Né? Isso é muito triste, esse é um momento de perda. Né? E, nesse caso, o texto do Remarque aparece aí como um libelo pacifista, aparece como sendo uma memória, né, que olha para a guerra com o sinal do horror. Né? Eu acho que essa é uma memória possível, né, que eu acho que a gente tem que manter e registrar de uma forma muito relevante. A outra é também um outro texto bastante conhecido, enfim, né, de época também, enfim, de memórias, né, da época, que é o Tempestade de Aço, do Ernest Junger, que é também um texto que, acho que em português também está acessível, que dá o registro ao contrário, né? Até o Marcelo estava comentando, né, um pouco antes, que chama atenção para a ideia da guerra como alguma coisa que seja uma experiência absolutamente inédita, que forja uma certa ideia, né, absolutamente avassaladora para aqueles que sobreviveram, né, e que, de um certo modo, consiste numa novidade integradora, né, salvadora daqueles que escaparam da guerra. E, portanto, a guerra, na leitura do Junger, quase que é uma potência, enquanto, para o caso do Remarque, é horror, né, é a perda, enfim, é o fim, né, efetivamente, de uma determinada geração. Ali, no Junger, a leitura é outra. Né? A guerra é purificadora, ela é geradora, ela é potência, ela é capacidade, né? Ela é aquilo que permite a realização de qualquer coisa, já que sobrevivemos a isso e qualquer coisa é possível para nós. Enfim, essa é uma fala que, de um certo modo, olha para a guerra como potência, o que é absolutamente diverso, né? E que pode ser apropriado, inclusive, e foi apropriado, né, por setores um tanto quanto belicista do pós-guerra, né? Tanto que é possível, portanto, fazer essa conexão entre as duas guerras, não à toa. Mas existe uma memória, uma literatura, né, que tem um aspecto biográfico que olha para a guerra com potência, né, como a guerra como restauradora de uma determinada força perdida, né, de algum modo um vigor, né, e não com um horror. O que é bastante preocupante, mas que, de um certo modo, não é secundário no imaginário social europeu e de outros lugares também, né, no que diz respeito à formação de projetos ideológicos, políticos, etc., que vão ser tão importantes, né, ao longo do século XX. Essas são duas memórias, por exemplo, né, que são expressas, dois elementos plasmados no pós-guerra. Né, e eu queria terminar com um último que, de algum modo, também comenta alguma coisa que também já foi falada, que é o relato do Stefan Zweig, né, que, enfim, que imagino vocês conheçam, quer dizer, pelo menos hoje em dia o Stefan Zweig está sendo relido, as pessoas estão lendo, enfim, é um literato austríaco que se suicida aqui em Petrópolis, e que o Stefan Zweig faz ele tem, enfim, várias narrativas sobre a guerra. Uma delas está na sua própria autobiografia, e que, de algum modo, olha com muito cuidado para essa ideia de que o mundo está mudando. Né? O mundo, tanto que o texto, como saiu em português, acaba sendo O Mundo que Eu Vi, né? Ou algo parecido, né? Acho que esse é o título, mas que vem com a ideia de um olhar para trás de alguma coisa que passou. Né? Ele mesmo talvez se sinta, de algum modo, deslocado no mundo que vive, não é à toa que ele escolhe o suicídio. Né? Geração essa, inclusive, que muitos escolherão o suicídio, né? Não serão poucos a se suicidar, né? Mas que olham para o mundo como se não pertencessem mais a ele. Né? Essa noção de deslocamento, né? De estar num lugar que não mais traz sentido, ou que ele mesmo não faz sentido dentro do mundo que está, né? De um certo modo tem a ver, talvez, com essa emergência de uma nova, ou de algumas novas eras, né? Um mundo tecnicamente muito diferente, um mundo, né, politicamente muito diferente, um mundo muito
alterado em termos, né, de experiência social e que, de algum modo, faz com que há uma geração, né, de homens muito pasmados, né, muito impressionados com a experiência do pós-guerra, né? Uns, claro, eu repito, né, talvez olhem isso com horror e, portanto, tentem, né, uma alternativa, né, que não se repita, né? Outros talvez olhem para aquilo como uma forma de potência, enfim, então, né, somos capazes, né, e, portanto, é possível fazer qualquer coisa do mundo, né, e, portanto, né, inclusive é possível fazer uma outra guerra. Mas há um terceiro registro sobre esse mundo, que é um mundo de homens pasmados, realmente, né, que não conseguem mais se encontrar, que não conseguem mais estar no lugar, né, e que dão, muitas vezes, infelizmente, para suas próprias vidas, uma solução, que é uma solução dramática, mas que olham para esse mundo como um mundo que absolutamente não pertence. Né? Essa ausência de presença, quer dizer, essa ausência de estar no lugar, parece ser também uma marca importante, que eu não sei se é um fim ou se é uma nova era, mas que, sem dúvida alguma, faz com que esse tempo seja um tempo diferente daquele que antecede a guerra. É assim que eu gostaria de terminar e agradecer a vocês pela paciência. Muito obrigado. Obrigado, professor Maurício, também, por essa também iluminante colocação, e da qual vamos tirar muitos ensinamentos e muitos estímulos a refletir mais ainda sobre não só eventos que aconteceram, como esse que marcou a história mundial 100 anos atrás, mas todos os outros eventos que marcam a história. Cada um traz sintomas de novidade, de continuidade, né, de um lado, e, de qualquer forma, tem que ser analisados e aprofundados de vários aspectos, segundo vários aspectos e várias facetas, né, porque tudo tem uma certa complexidade que depois cabe ao pesquisador aprofundar e destrinchar, né. Mas obrigado por estas luzes que nos ofereceu, né, essas características que podem ser percebidas no evento da Primeira Guerra Mundial, no avanço técnico, na cultura da massificação, da propaganda e do fim de um mundo talvez mais coeso, pelo menos cujos sintomas parecem estar começando a se manifestar. E esses registros também literários que são oferecidos a nós para um aprofundamento maior, né? E nós nos encontraremos aqui no mês de agosto para um próximo debate, não sei a data ainda, mas será comunicada, pelas redes sociais sempre circula o assunto e a data, o local será sempre esse. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite a todos.